O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ruas cheias de gente, manifestantes carregando cartazes e pedindo mudanças, repressão policial. Durante as últimas semanas, estas têm sido as imagens mais vistas pelos brasileiros, seja na tela da TV ou do computador. Os protestos que começaram em São Paulo pela redução da tarifa do transporte coletivo receberam o apoio de grupos em todo o Brasil e até no exterior. E é claro que o assunto tem gerado ampla discussão. Por isso, o FPR Notícias de hoje é especial. Vamos mostrar para você o porquê das manifestações, como elas ganharam proporções globais e o papel da imprensa em todo esse processo. Tudo isso comentado pelo nosso convidado aqui no estúdio, o cientista político Renato Perissinotto. Ele nos ajuda a refletir sobre esse momento histórico no Brasil. O FPR Notícias começa agora. As notícias sobre o início da Copa das Confederações ficaram em segundo plano. Desde o dia 6 de junho, coberturas especiais sobre as manifestações populares por todo o Brasil lotam os noticiários e estampam capas de jornais. O governo reagiu aos protestos, baixou tarifas do transporte coletivo em várias cidades brasileiras, inclusive em Curitiba. 20 centavos. 2 moedas. Foi por 20 centavos que milhares de brasileiros saíram às ruas. O aumento da tarifa de ônibus, trem e metrô em São Paulo motivou o início das manifestações. Mas de 6 de junho para cá, os protestos ganharam força. E agora é por bem mais do que 20 centavos que eles continuam. Cidadão, vem à rua! Essa luta também é sua! O movimento Passe Livre, que organizou os atos em São Paulo, surgiu em 2005 em Porto Alegre e luta por um transporte público gratuito. Mas nunca uma manifestação tinha repercutido tanto. As ações violentas da tropa de choque no primeiro dia de manifestação chamaram a atenção e brasileiros de vários estados decidiram demonstrar apoio aos paulistanos. Foi pelas redes sociais que o protesto ganhou força e adeptos. É um movimento novo, complexo e inédito. Lembrando que apenas numa das redes sociais, o Facebook, nós já temos hoje quase 70 milhões de brasileiros, mais o Twitter e várias outras inserções. Então, esse fenômeno deve ser estudado como um comportamento coletivo. No dia 17 de junho, o movimento se espalhou pelo Brasil todo. Foram mais de 250 mil pessoas em pelo menos 28 cidades. Curitiba não ficou de fora. Os manifestantes lotaram a Praça Santos Andrade durante o movimento que começou na Boca Maldita. Nós temos trabalhado há muito tempo esse conceito da participação dos nossos jovens estudantes nas grandes pautas nacionais, dos nossos professores, dos nossos servidores técnico-administrativos, a discutir os grandes problemas da sociedade. Aliás, é o que a gente mais prega, que a universidade seja cidadã. Então eu acho que esse é o momento em que temos que celebrar essa cidadania. Segundo a polícia, 10 mil pessoas participaram da manifestação em Curitiba, mas os organizadores acreditam que mais de 20 mil manifestantes foram às ruas. Foi Letícia que criou o evento no Facebook,
convidando os curitibanos a participar dos protestos. Nem ela poderia imaginar que tantas pessoas iriam aderir ao movimento. Como tudo estourou nacionalmente naquela semana, eu trouxe essas pessoas que eu já conheço para conversar e dizer, olha, eu acredito que é o momento da gente fazer um evento, chamar o pessoal para fazer um ato em solidariedade ao que está acontecendo em Porto Alegre, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Foi impressionante porque eu decidi fazer isso às 10 horas da manhã, no mesmo dia. Já haviam 250 pessoas para protestar com a gente na rua, sendo que em Curitiba é muito difícil no mesmo dia. Até em um mês você não consegue juntar 250 pessoas, então em um dia foi incrível. E no dia seguinte a gente era 2.500 pessoas. 3 dias depois, como todo mundo viu, 20 mil pessoas na rua e no momento a gente tem 50 mil pessoas confirmadas para o próximo ato. Hoje, pelas ruas, é fácil perceber que o apoio às manifestações de São Paulo é só um dos motivos para o protesto. Em todo o Brasil, os manifestantes pedem melhorias na educação, transporte, saúde, dizem não à PEC 37 e à corrupção. É uma forma de pressão que vem de fora do sistema político, de fora dos partidos, de fora dos sindicatos, praticamente de fora de todas as instituições. E ele tem essa performance de rua, é uma performance também de um movimento que é novo e inédito e também não tem nenhuma agenda em comum. Então não sabe até que ponto ele terá sucesso ou se o sucesso desse movimento significará também a sua desmobilização. Mas a pluralidade não é apenas de vozes e reivindicações, é também de comportamentos. Em alguns protestos, pequenos grupos praticaram atos de vandalismo e a polícia precisou intervir. O importante é conseguir explicar para cada um que está querendo trazer sua própria pauta, sua própria indignação e também as suas novas reivindicações, é que uma grande mobilização popular sem uma pauta definida normalmente não traz resultados. Um dia depois da primeira mobilização nacional, a presidente Dilma Rousseff se pronunciou. O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. Em São Paulo e no Rio, as tarifas já baixaram. Na capital paulista, o preço da passagem voltou a ser R$ 3,00. No Rio, ela recuou para R$ 2,75. Em outras capitais, como Brasília e Belo Horizonte, o valor não foi reduzido. Já em Curitiba, a passagem baixou para R$ 2,70 na quinta-feira. Até agora, o que aconteceu de concreto foi a redução do PIS e COFINS, que permitiu uma redução de 11 centavos na tarifa técnica. O que é isso? É o valor que é pago às empresas. Este valor hoje é de R$ 2,99 e Curitiba estava cobrando R$ 2,85. Ou seja, essa diferença a Prefeitura de Curitiba que está assumindo. Vamos comunicar à FIFA, à CBF e o Comitê Organizador da Copa. Curitiba está fazendo tudo o que é possível para garantir os investimentos, os prazos e fazer da Copa um grande evento também na capital. Mas vamos cortar a publicidade dos gastos para a divulgação da Copa, um valor que poderá ficar próximo de 6 a 8 milhões de reais. Professor, como a gente viu ali, muitos prefeitos estão tomando providências, estão diminuindo as tarifas. A população conseguiu tocar o ponto fraco do governo? O que essas conquistas representam? Então, eu gostaria de comentar inicialmente que eu discordo um pouco das avaliações que dizem que o que nós presenciamos é hoje algo absolutamente, totalmente novo, de difícil, de quase impossível compreensão, como também não é algo absolutamente antigo, enfim, absolutamente conhecido. Eu acho que o movimento se iniciou inicialmente com um movimento social organizado, o movimento Passe Livre, com uma proposta muito clara. Um movimento que já vem se organizando há 8 anos, com jovens lideranças políticas muito competentes. Esse movimento se mostrou bastante eficiente para colocar gente na rua em torno de uma pauta muito bem definida, que é a pauta do transporte público. Uma pauta que é, ao mesmo tempo, muito específica, ou seja, não se está lutando por uma sociedade futura abstrata, mas o que se está pleiteando é a melhoria num serviço público muito específico, mas que, ao mesmo tempo, está conectado a uma série de outras questões importantes, como, por exemplo, direito à mobilidade, direito de acesso à cidade, um transporte mais barato, evidentemente, tem implicações do ponto de vista da distribuição de renda. Enfim, é uma demanda, de fato, com alto poder de multiplicação. O que aconteceu foi que o movimento foi extremamente bem sucedido. Como você mesma disse, as tarifas reduziram. A primeira reivindicação clara, precisa e concreta do movimento foi
foi atendida, e eu acho que isso representou uma conquista enorme desse movimento. E é preciso lembrar que movimentos sociais no Brasil existem há muito tempo, movimentos sociais não diretamente vinculados a partidos existem há muito tempo. Então, deste ponto de vista, é que não é uma novidade total. Nós temos vários movimentos de pessoas sem moradia, movimentos sem teto, tivemos e temos ainda movimentos sem terra, Pastoral da Terra, vários movimentos sociais que não são controlados por partidos políticos e sempre existiram na sociedade brasileira, principalmente depois, logo no final, né, logo próximo do fim da ditadura militar e depois do fim da ditadura militar. Então, é um movimento social com capacidade significativa de organização, o movimento do passe livre, o movimento pelo passe livre, ramificações em várias cidades brasileiras, com uma alta expertise de ações coordenadas, não é gente que surgiu do nada de uma hora para outra, gente que está na luta política já há 8 anos. Mas talvez não nas mesmas proporções, né, dos manifestos do passado como dos certamente, agora. Então o que nós teríamos que perguntar hoje é por que essa passeata, essa luta conseguiu mobilizar tanta gente, teve esse efeito de provocar tamanha manifestação. Eu acho que nós poderíamos entender isso a partir de 3 questões, mais ou menos. Enfim, eu acho, e eu quero frisar a palavra eu acho, porque, enfim, nós estamos em grande parte tateando para entender o que se está passando. Primeiro, eu acho, como eu disse, o tema transporte público é um tema muito sensível. Muita gente usa transporte público e usa todo dia. Então, para grande parte da população, é um calvário cotidiano, né? Diferentemente, por exemplo, da saúde pública, que é também um problema significativo no Brasil, mas você usa a saúde pública quando você está doente, você não usa a saúde pública todo dia. Quando você precisa, evidentemente, é outro calvário. Mas o transporte público é um calvário ao qual as pessoas se submetem cotidianamente, né? Então, elas perderam a paciência com esse desleixo absoluto em relação à sua qualidade de vida. Então, eu acho que essa reivindicação tem uma capacidade de se espalhar mais forte do que outras. O segundo ponto evidente foi a solidariedade que as pessoas sentiram em relação à repressão brutal da Polícia Militar em São Paulo. Enfim, numa democracia não se pode admitir que quando você tem uma reivindicação, a polícia sai atirando nas pessoas, né? E o terceiro ponto é que eu acho que há um conjunto de insatisfações difusas com o sistema político em geral, com os políticos em geral, com os partidos políticos, as instituições políticas tradicionais, que levaram determinadas pessoas a saírem às ruas para, em certa medida, também desabafar contra essas coisas. E eu acho que aí reside, em parte, elementos menos positivos, né, dessas passeatas todas. Eu acho que o começo foi, de fato, muito auspicioso. Eu acho que o papel do movimento Passe Livre é absolutamente fundamental e o sistema político brasileiro... Então, eu acho, né, um pouco discordando da observação de um dos comentaristas iniciais, eu não acho que a reivindicação venha totalmente de fora do sistema político. Não, eu acho que quem reivindica é um grupo organizado, que está na luta há 8 anos, que dialoga já há algum tempo com os poderes públicos e que, se as nossas lideranças políticas, se as nossas autoridades políticas tiverem um mínimo de bom senso e de criatividade política, vão eleger esse grupo como um interlocutor privilegiado para encaminhar o problema do transporte público no Brasil. Agora, é claro, quando geraram essa manifestação, veio junto esse conjunto de frustrações, aí realmente há um perigo significativo de se perder o foco, de surgirem questões e temas que no Brasil normalmente andam muito próximos de soluções conservadoras e autoritárias. Então, eu acho que hoje em dia a coisa se transformou menos esperançosa e tem, ao meu ver, traços problemáticos nas manifestações que aparecem hoje na rua. Só uma última pergunta antes do próximo VT. As manifestações continuam mesmo com essa queda nas tarifas em várias cidades. Quais os motivos para isso, pelo que o senhor vê? Então, a princípio, eu imagino que o que está ocorrendo agora é um pouco essa corrente de manifestação, de descontentamento mais difuso em relação à qualidade de vida no Brasil. Eu acho que, inclusive,
não apenas o povo trabalhador mais pobre, né, que sofre diretamente com o transporte coletivo, mas a classe média está cada vez mais insatisfeita com a natureza dos serviços públicos no Brasil, enfim, com problemas políticos que são tradicionais no nosso sistema e que encontraram nas manifestações, digamos, uma forma de apresentar a sua insatisfação. Até onde isso vai, se fosse para fazer uma aposta, né, não uma previsão, porque eu acho que ninguém tem condições de fazer uma previsão, se fosse para fazer uma aposta, eu acho que essas manifestações tendem a perder força com o passar do tempo. Ou seja, você manter durante muito tempo muita gente na rua, ou você tem forças organizadas por trás disso, bom, então isso seria uma outra questão importante, ou essas manifestações tendem a perder força, eu acho. E os protestos não ficam só em território nacional. Brasileiros que moram no exterior também se organizam para mostrar ao mundo o que está acontecendo no país que não é só do futebol. E a forma de divulgar essas iniciativas é a mesma usada no Brasil, as redes sociais. França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Inglaterra. Os protestos que começaram em São Paulo ganharam o mundo. Brasileiros se mobilizaram em pelo menos 40 cidades do exterior. O jornal The New York Times comparou o alcance das manifestações brasileiras ao da Primavera Árabe. É no ambiente virtual que os manifestos são organizados. Pelas redes sociais, pessoas que não se conhecem se unem por uma mesma causa e vão para as ruas. Isso não é uma novidade, isso já acontece há muito tempo, né? O grande acontecimento emblemático foi a conhecida Batalha de Seattle em 1999. Que foi uma série de protestos contra a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o FMI, né? Não é uma grande novidade. O que nos impressionou foi a quantidade de pessoas nas ruas, certo? E isso, sim, a gente deve parar para pensar. A comunicação propiciada pela internet está possibilitando que diversos brasileiros que residem fora do país também possam participar das manifestações. Diversas delas estão ocorrendo ao redor do mundo. Nós vamos conversar com o Leonardo, que está em Dublin, na Irlanda, e também já fez parte das manifestações. Você acha importante a participação dos brasileiros que estão fora do país nas manifestações que estão ocorrendo aqui? Eu acho muito importante, porque todos são brasileiros, todos devem participar com tudo que pode. Aqui na Irlanda é bem comum ter manifestação. Na verdade, no começo eles não sabiam o que estava acontecendo, quem estava comemorando a vitória do Brasil sobre o Japão. Depois a gente começou a explicar para alguns aires, eles mesmos falaram, nossa, vocês têm que lutar mesmo. Foi só com a luta que a gente conseguiu o que a gente tem aqui hoje. Nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. João Gabriel foi um dos organizadores das manifestações em Los Angeles e acredita que o protesto, realizado na última segunda-feira, tem força para mudar a imagem que os americanos têm do Brasil. Muito americano não sabe o que se passa, não tem ideia. Então a gente se concentrou mesmo na esquina, levantando nossos cartazes, mostrando, entregamos panfletos. Em Munique, na Alemanha, brasileiros também estão mobilizados. A gente tem que fazer a nossa parte sim e correr atrás para mudar. A gente não pode estar lá junto, mas a gente demonstra apoio de onde a gente está, da forma como a gente pode. A estudante Elisa Nadal, que mora há 3 anos na cidade, relata a importância da participação dos brasileiros no exterior para auxiliar nas manifestações. Cerca de 500 pessoas participaram do evento realizado na última terça-feira. É o amor mesmo, né? É o amor querer que esse país seja cada vez melhor e que as pessoas entendam melhor os direitos que elas têm no Brasil e que a gente sente tanta falta do Brasil. Muitos estão aqui para trabalhar, para estudar. Não é por isso que a gente não deixa de gostar, de amar, de defender. E se eu estivesse no Brasil não ia ser diferente, ia estar aí com vocês. Professor, qual a importância das redes sociais nessa manifestação? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a importância é significativa. Às vezes eu acho que é exagerada, assim, por alguns analistas, né? Eu acho que
A gente não pode esquecer o óbvio, né, que redes sociais são pessoas por trás de computadores se relacionando, se comunicando. Se você não tiver pessoas dispostas a irem à rua e mais do que isso, de alguma forma vinculadas por algum tipo de organização, eu acho pouco provável que as redes sociais por si só conseguissem produzir uma movimentação dessa natureza. Então, por exemplo, quando a gente fala da Primavera Árabe, se a gente for pegar o caso do Egito, né, alguns analistas tentaram dizer que aquilo foi quase que um fruto exclusivo das redes sociais. Certamente não. Você tem partidos tradicionalíssimos no Egito que representam de forma muito intensa, são muito enraizados, como a Fraternidade Muçulmana, por exemplo, que é a verdadeira força de mobilização por parte, né, daquela movimentação que existiu no Egito, ou pelo menos uma das forças, né? Então, evidentemente, quando você tem um instrumento que permite atualizar as informações em tempo real e se comunicar com as pessoas em tempo real, evidentemente isso potencializa a capacidade de uma mobilização que já existe presente na sociedade de alguma forma, né? Então, certamente é importante, mas eu não acredito que seja a única força a explicar o que tem acontecido. Outra coisa que eu acho importante dizer, né, no início do VT foi feita uma comparação pelo New York Times entre o que está acontecendo no Brasil agora e a Primavera Árabe. E eu acho que essa comparação é totalmente equivocada, porque nós não vivemos uma ditadura, né? A maioria dos países árabes que passaram pelo processo de revolução recente eram países em que o sistema político era absolutamente fechado. O Brasil não é uma ditadura, o Brasil tem alternância de poder, a oposição ganha eleições municipais, eleições estaduais, embora tenha perdido eleições presidenciais, critica o governo sistematicamente, se organiza, etc. Quer dizer, comparar o Brasil com a Primavera Árabe é de uma falta de informação sobre o Brasil absolutamente assustadora, né? Então, claro, as redes sociais são importantes, mas eu acho que o que está por detrás dela, né, as forças que hoje utilizam a rede social para criar as mobilizações, no fundo é o que importa, né? A gente tem que entender essas forças sociais, esses grupos, né? Pois é, e essa extensão global aí dos protestos, das manifestações, isso mostra que o brasileiro está mais engajado com as questões políticas? Então, até certo ponto, eu acho que revela uma insatisfação crônica da população brasileira com o que ocorre no país há algum tempo. Só eclodiu agora, então. Oi? Que foi eclodir agora. Que eclodiu agora. Só que o que me chama atenção, quer dizer, e essa é uma coisa, um ponto dessas manifestações que me preocupam, é que as novas reivindicações, elas não são apenas as que têm sido trazidas agora de forma recorrente às manifestações, elas não são apenas difusas, ambíguas, porque no fundo ninguém sabe exatamente o que significa ser contra a corrupção, ninguém sabe exatamente o que significa por um Brasil melhor, né? Ninguém sabe exatamente o que significa vamos mudar para onde, mudar para melhor, mudar para pior. É que o que me preocupa, além dessa ambiguidade, dessa indefinição, é que algumas palavras de ordem têm um sabor conservador e autoritário, né? E que tem tradição na história política brasileira, né? Esse foco exclusivo na corrupção, a ideia de que ninguém presta, né? A ideia de que o governo da hora é a fonte de todos os males e todos os males se resumem à corrupção. Na história brasileira, isso tradicionalmente tem estado vinculado a ameaças diretas à própria democracia. E justamente esse teor conservador que muitas pessoas dizem que o protesto ganhou é o motivo para o movimento Passe Livre de chamar as pessoas para a rua. Foi uma notícia que saiu agora. Bom, eu acho que você tocou num ponto essencial bom, isso é uma posição política, certo? Para mim é a posição política correta. Eu acho que o movimento do Passe Livre é extremamente bem-vindo, inclusive para arejar a cabeça e a perspectiva das nossas lideranças políticas, e acho que conseguiu dar o recado, conseguiu uma vitória importante e tem que lutar com todas as forças agora para institucionalizar um canal de comunicação com o poder público, não apenas de São Paulo, mas federal, para repensar o transporte coletivo no Brasil, porque isso implica transformações sociais de fundo. Agora, é preciso também que o sistema político brasileiro e as suas autoridades tenham a capacidade de se adaptar a essa novidade e inventar,
e ter criatividade, de criar algum novo canal de comunicação com um movimento social que é organizado. É falso, ao meu ver, a impressão de que isso surgiu do nada, de que não tem líder, de que não tem organização. Tem sim gente séria, lutando há muito tempo, se organizando, enfrentando polícia, enfrentando o transporte coletivo, enfrentando as máfias dos ônibus nas grandes capitais brasileiras. Eu acho que este é o interlocutor que está aí pedindo para ser ouvido. Se as autoridades brasileiras não se mobilizarem para ouvir, é um fracasso. Na minha opinião, a presidente da República está excessivamente quieta, excessivamente passiva, né? Já passou da hora de falar algo muito mais significativo do que simplesmente vir a público dizer que nós temos o direito de nos manifestar. Bom, isso é óbvio que nós temos o direito de nos manifestar, isso é uma democracia. Agora tem que vir a público e abrir um canal de comunicação efetivo para que essa questão possa ser efetivamente encaminhada. Sem maquiagem, no sentido que é a oportunidade para, de fato, pegar o problema do transporte público no Brasil e pensá-lo a sério, rediscuti-lo a sério. Sem a participação das empresas, o que é mais importante, porque essas não têm nenhum interesse em democratizar o transporte. A imprensa tem papel fundamental em momentos históricos como este, mas muita gente busca complementar as informações dos meios de comunicação com opiniões de blogs e até nas redes sociais. Os protestos lotam as ruas, mas o que chega à casa de todos os brasileiros depende do trabalho da imprensa. Noticiar os acontecimentos é a função das empresas de comunicação, mas a influência dessa veiculação tem gerado debates. A discussão mais atual é a mudança da abordagem jornalística nas manifestações. Acho que a imprensa começou a cobertura fazendo o que ela faz com o movimento sindical, com o movimento social, que começou criminalizando o movimento, o modelo padrão. Mas muito rapidamente, até porque os próprios agentes da imprensa foram agredidos, porque ela deve ter feito uma releitura do que é do significado do movimento, ela mudou muito rapidamente de posição e passou a elogiar o movimento e agora está entre o elogio e a crítica, não sabe bem o que faz. Se nas décadas passadas a voz da grande mídia era o principal meio para se informar, hoje em dia muita coisa mudou. A internet se mostrou eficaz e abrangente na troca de informações e na capacidade de mobilizar as pessoas. Para uma boa parcela da população, não toda, isso que é importante a gente enfatizar, há essa possibilidade de se obter informações por outros meios, por meios paralelos. E essa informação, a partir do momento que a gente tem uma popularização da internet, ela acaba realmente complementando e dando para o cidadão uma possibilidade de formar opinião por conta própria. O que acontece muitas vezes é que as pessoas que não têm acesso a essas outras informações acabam realmente sendo condicionadas ou recebendo uma informação bastante parcial. Eu creio que o mais adequado realmente é que antes que qualquer pessoa tome a sua opinião, é buscar informação com quem esteve nas manifestações ou por que está se manifestando, buscar fotos, vídeos, participar mesmo, para poder formar sua opinião. O movimento questiona todos os atores da democracia representativa, questiona os parlamentares, não questiona um parlamentar, questiona os parlamentares, não questiona um governador, mas questiona o próprio modelo de representação da sociedade. E questiona a imprensa, que faz parte desse jogo. Para esses manifestantes que estão discutindo isso em rede, numa outra lógica de circulação de informação, a imprensa é um ator político. Para Mário, a revolta dos manifestantes contra a imprensa pode ser explicada pela própria história dos meios de comunicação. A imprensa não sentiu, não mudou seu posicionamento, não mudou a sua lógica diante da emergência das redes sociais, que mudam a lógica de todo o processo comunicacional na sociedade. Nas ruas, ouvimos que o povo brasileiro finalmente acordou. Previsões, por enquanto, não são precisas. Todos os fatos são recentes. Mas mesmo que o Brasil adormeça, a sensação é de que a qualquer momento ele pode voltar a despertar. Acho que a tendência é que, como tem a cara de um evento, ele não vai durar para sempre. Em algum momento as pessoas cansam de irem para as ruas. Ninguém aguenta ir para uma passeata por semana. Mas vai ficar muito presente a possibilidade de que o movimento seja retomado, que qualquer coisa possa detonar mais uma vez o movimento.
Então, acho que todos os polícias vão ter que agir com muito mais cautela em relação à opinião pública. Apesar do movimento dizer que é apartidário, no ano que vem tem eleição. Nos noticiários, a disputa entre os partidos políticos vão voltar. E a dúvida é, será que as manifestações que vemos hoje nas ruas vão influenciar nas urnas? Eu acho que vai ser inevitável o uso dessa questão das manifestações ano que vem. Por exemplo, se Dilma for candidata à reeleição, com certeza a oposição vai usar isso como uma manifestação contra o governo dela, que foi uma manifestação grande, maior depois do Fora Collor. Essa informação do que está acontecendo agora, ela pode ser contada por vários pontos de vista. Essa é a questão. Então, cada partido, cada candidatura vai acabar usando isso daí do jeito que lhe convém. Uma das coisas que mais chama atenção nessa cobertura da imprensa foi a mudança de posição de vários veículos que, no começo, generalizavam os manifestantes, chamando de vândalos, e depois reconheceu que eram grupos isolados que cometiam alguns atos contra o patrimônio público. Como que o senhor enxerga essa cobertura da imprensa hoje? Bom, eu vou acompanhar a posição de um dos entrevistadores, para ser direto, de um dos entrevistados. A imprensa tem lado, né? A imprensa tem lado. Quando as manifestações começaram, elas viram isso como uma ameaça, principalmente quando começaram em São Paulo, parte da imprensa viu isso como uma ameaça ao partido do governador e, portanto, imediatamente começou a taxar o movimento de baderneiro. Quando começou a ver que o movimento podia produzir resultados negativos para o governo federal, refez a sua perspectiva. Só que a imprensa se encontra numa encruzilhada, porque ela não sabe para onde esse movimento vai caminhar, então ela fica nessa tentativa de fazer elogios, mas ao mesmo tempo tem medo que o movimento siga caminhos mais radicais que ela em nenhuma hipótese vai referendar. Então mudou porque lhe pareceu politicamente interessante, principalmente para a principal emissora do país, que tem há algum tempo já feito quase que de maneira explícita uma campanha política contra o governo federal, pareceu politicamente proveitoso apresentar o movimento agora como uma indignação geral contra a corrupção, contra tudo que há de errado nesse país, e contribui muito nesse sentido, ao meu ver, negativamente, para apagar o foco fundamental do movimento, que era o transporte coletivo. Eu acho que não interessa à imprensa, principalmente a imprensa mais conservadora, discutir o problema do transporte coletivo a sério, a fundo, como propõe o movimento Passo Livre. Acho que há um interesse em obscurecer isso também. E o senhor concorda com a professora Luciana Punk, que falou que essas manifestações vão ter reflexo nas eleições, que vários partidos vão se aproveitar desse momento para usar isso a seu favor? Integralmente, certamente. Essas imagens estão aí, estão registradas, estão gravadas, cada um vai fazer o uso que mais lhe interessa delas e certamente vão usar na campanha de 2014, não há dúvida. Mesmo depois da redução do preço da tarifa do transporte coletivo, na quinta-feira os protestos continuaram. Mais de 1 milhão de manifestantes foram às ruas em 25 estados e no Distrito Federal. Em Curitiba, a passeata reuniu cerca de 3.500 pessoas e a nossa equipe de reportagem foi para a rua e viu de perto como a movimentação funcionou. O resultado desse registro diferente você confere agora. A gente está chegando agora na manifestação, dá para ver que tem bem menos gente do que na segunda-feira, mas ainda está no começo. Vamos ver o que nos espera aí essa manifestação hoje. A chuva deve ter afastado muitas pessoas que vieram na segunda-feira para o protesto e hoje tem bem menos gente aqui na Boca Maldita. Você já esperava essa aglomeração aqui para poder vender mais capas de chuva e tal? Veio esperando isso já? Já, claro, né? Que a gente é vendedor ambulante, a gente depende disso, né? Claro que nós somos a favor também, que lá para frente vai tentar melhorar para nós também, que somos vendedores, né? Mais manifestantes vêm chegando ao protesto aqui na Boca Maldita, que saiu há poucos minutos e começa a andar pela Rua 15. Bom, a gente pode ver o começo da manifestação aqui, o pessoal com as faixas acabou de passar. Aqui tem uma faixa também, nossa, a luta não tem fim.
Não. Saíram do trabalho agora? Não estamos indo manifestação, não, estamos indo embora. Por que vocês não vão participar? Hein? Tem algum motivo? Não, nenhum. Então tá, obrigada. Precisava mesmo, né, o povo apoiar. Você acha que não atrapalha o movimento e tal da farmácia? Não, a última passeata foi tranquilo, não teve nada assim, não. Tá? A gente não vai fechar a loja mais cedo, primeiro porque o manifestante é o povo e o povo não apresenta nenhum tipo de ameaça para nós. Hoje está mais tranquilo, na segunda a gente teve que fechar um pouco mais cedo pela quantidade de gente que tinha aqui. Mas a gente não vê necessidade de fechar mais cedo e a gente faz parte dessa luta também. Não me importo com os 20 centavos, mas eu vim por causa da corrupção, do jeito que está o nosso país. Contra o que vocês estão protestando? Contra o que estão fazendo com o nosso país, né? O país mais lindo do mundo aí, com os caras roubando, acabando com tudo, não deixando a pessoa ter saúde, ter dignidade, entendeu? Estamos aí apoiando e a gente tem que lutar pelo nosso país, entendeu? Por isso que a gente está aí. As reivindicações, elas podem ser multifocadas, mas elas precisam ser uma de cada vez, todas elas são válidas. Eu estou feliz que baixou um pouco já a tarifa, mas não estou satisfeito. A manifestação virou, agora a gente está subindo aqui pela rua Riachuelo. A gente está aqui na Praça Generoso Marques agora e vamos ver para onde vai seguir. Qual é a ideia? É separar então? Não, é não separar, seria juntar. Ah, juntar. A ideia é a gente juntar. Quando eles passarem, a gente vai entrar atrás. Sim, mas estão gritando sem partido e ali está misturado com partido. É partidária e tem partido lá. Não é só partidária, mas tem partido lá. Beleza. Essa aqui é a do Passe Livre, organizada no Facebook e tudo. Então, o que aconteceu aqui, eles não receberam muito bem aquela passeata, porque eles acharam que era partidária. E esse aqui, como esses não receberam aqueles, eles não querem se juntar com a gente para não dar briga, entendeu? Na verdade, todo mundo é um só. Agora são 7h30 da noite. A segunda parte da manifestação, que está dizendo que é sem partido, está aqui na metade da Cândido de Abreu. E a primeira parte da manifestação já está lá próximo à prefeitura. Tem carros da polícia da CETRAN acompanhando e fechando as ruas do entorno para a manifestação passar. Aqui tem muita gente que está dispersa no meio entre as duas manifestações, assim como a gente está para mostrar para vocês. Aí não se sabe se faz parte da manifestação com ou sem partido. A imprensa está aqui também, então não está rolando essa hostilização que a gente está vendo contra a imprensa, que já rolou em outras cidades. A gente segue em direção ao Palácio Iguaçu, o pessoal já está reunido lá. Vamos saber o que está acontecendo lá. A gente está aqui no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. Então, baixando a bandeira do Brasil. Todo mundo gritando, alguns vaiando, outros apoiando. É que a gente tá quer ir pra casa já, só estão batendo lá. Ah, que o pessoal tá voltando em massa agora pra É que também tem uma galera que chega lá e fala sem vandalismo. Violência. Daí acaba não sendo mais um protesto e acaba sendo um protesto contra quem tá vandalizando. Então melhor deixar mesmo. Obrigada. Amanhã tem mais. Professor, para encerrar então, o senhor acha que o governo tem que mudar de postura com esses últimos acontecimentos, tanto a pauta que está meio confusa, quanto essas manifestações que estão acontecendo ainda? O governo demorou muito para, na verdade, mudar de postura e abrir um caminho para o diálogo, porque essa seria a melhor forma, inclusive, como eu disse, de esvaziar as manifestações. Isso tanto em São Paulo, demorou tanto em São Paulo quanto no nível federal. O prefeito de São Paulo tinha à sua disposição um grupo muito organizado, capaz de lhe colocar um desafio muito forte para ele, né, no que diz respeito às tarifas em São Paulo, mas ao mesmo tempo tinha à sua disposição um interlocutor muito claro e muito competente, que sabe exatamente do que está falando. Então, perdeu a chance de criar um canal de comunicação que pudesse encaminhar o problema para uma solução mais rápida e esvaziar as manifestações de rua.
o governo está muito atrasado. O governo precisa, de fato, tomar uma decisão muito mais ativa e abrir um canal de comunicação com este movimento, com esses interlocutores que estão aí. Né? Assim, escolher um interlocutor específico, que é o movimento Passe Livre, encaminhar a questão do transporte coletivo e esvaziar essas reivindicações difusas que começam a aparecer a partir do momento que o movimento se expandiu. Algumas dessas reivindicações são, por exemplo, a não aprovação da PEC 37, a fora Renan Calheiros, por exemplo. O senhor acha que isso pode ser encaminhado também ou não? Não, eu acho que pode, acho que são pautas justas, principalmente a questão da PEC 37, realmente é inadmissível que isso seja aprovado. Mas eu acho que é sempre difícil fazer política exatamente por causa disso, porque você precisa escolher prioridades, você precisa escolher estratégias e caminhos, e assim, não dá para defender tudo, para lutar por tudo, porque na maioria das vezes lutar por tudo significa lutar por nada, né? Porque você não consegue estabelecer uma pauta eficiente. Então eu acho que nesse momento o transporte coletivo é o foco da nossa ação. A PEC 37, por exemplo, existem outros movimentos, o próprio Ministério Público é uma organização forte o suficiente para tentar barrar essa medida no Congresso brasileiro. Então, eu acho que agora o foco é o transporte coletivo e essa questão, como nós dissemos aqui, tem tantos efeitos que discuti-la me parece absolutamente fundamental. Se nós conseguirmos levá-la a bom termo, será um ganho inestimável politicamente e do ponto de vista da qualidade de vida para a população brasileira. Eu acho fundamental encaminhar essa discussão e o governo precisa apertar o passo em relação a isso, eu acho. Professor, eu agradeço a tua participação aqui com a gente, muito obrigada. Eu que agradeço. E o FPR Notícias continua. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho do Laboratório de Genética Humana da UFPR, que completa 25 anos esta semana. E mais, a formatura da primeira turma da Universidade Aberta da Maturidade. Nós voltamos já. Esta semana, o Laboratório de Genética Humana completa 25 anos. O laboratório é pioneiro no Paraná no trabalho com DNA humano. Você conhece um pouco mais sobre as pesquisas realizadas lá na reportagem de Tiago Lavado e Fernando Damasceno. Um espaço de pesquisa e descoberta para alunos da graduação, mestrado e doutorado. É o Laboratório de Genética Molecular Humana aqui da UFPR, referência na área em todo o país. O LGMH é um diferencial na carreira dos pesquisadores que passam por aqui, como o Gabriel, doutorando em genética, que desenvolve pesquisas no laboratório há 7 anos. O laboratório, chefiado pela professora Maria Luísa, nos dá uma boa base científica, né, teórica, mas também em termos de pesquisa, né? A gente está sempre atento e estudando outras áreas da ciência, ou seja, não só a genética, né, que é muito importante para a formação de cientista, né, de pesquisador. Então, nesse sentido, eu creio que isso foi um diferencial muito grande nessa minha formação e ainda está sendo, né. Fundado em 1988, o laboratório tem uma produção grande. Até 2011, foram publicados mais de 100 trabalhos em periódicos científicos. A equipe atual conta com 16 membros. A professora Maria Luísa coordena o laboratório desde a fundação. Ele foi o primeiro laboratório do estado do Paraná a aplicar técnicas de análise de DNA na área humana. Nós descobrimos coisas que tiveram um impacto em nível não só nacional, mas também mundial. Descobrimos, por exemplo, as causas da rápida evolução, da rápida diversificação de certos genes. E somos o grupo que é líder mundial no estudo de fatores genéticos do fogo selvagem. O Laboratório de Genética Molecular Humana aqui da UFPR foi o primeiro laboratório do estado a desenvolver pesquisa na análise do DNA humano. Atualmente, as principais linhas são no estudo da genética de populações e de doenças complexas, como o pênfigo foliáceo, uma pesquisa inovadora desenvolvida aqui no laboratório. O pênfigo é também conhecido como fogo selvagem. Ataca a pele, causando bolhas e graves lesões. A doença tem causas desconhecidas e é autoimune, ou seja, quando o organismo ataca ele mesmo.
Aqui no laboratório, os pesquisadores buscam efeitos de substâncias naturais no tratamento dessa doença e a maneira como ela interage geneticamente. E a única doença autoimune que é endêmica ao mesmo tempo. E isso pode ser muito interessante para o estudo de doenças autoimunes, porque pode levar ao descobrimento dos fatores ambientais que levam ao desenvolvimento da doença. Esta semana, um novo diretor do Hospital de Clínicas tomou posse. O professor Dr. Flávio Daniel Saavedra Tomazic passa a ocupar o cargo da professora doutora Eda Amarante. Ela foi a primeira mulher a assumir a diretoria do HC. Na solenidade de posse, o novo diretor nomeou 6 diretores de área da nova gestão, que vão auxiliá-lo na função. O professor português Manuel Espanha recebeu da UFPR o título de doutor honoris causa. Com 40 anos na atuação como docente e pesquisador, Manuel se destaca na comunidade acadêmica. Além disso, ele é tradutor e autor de 23 livros. Na segunda reportagem da série Comunidade, o assunto é o Centro de Psicologia Aplicada aqui da Universidade. O CPA oferece atendimento psicológico para toda a sociedade. Deitar no divã e falar sobre os problemas. Uma consulta no psicólogo ainda é uma realidade distante para muita gente, mas o Centro de Psicologia Aplicada, aqui da UFPR, busca tornar esse contato mais acessível. O CPA está aberto à comunidade, a gente prioriza as pessoas de baixa renda e toda pessoa que tiver interesse de vir fazer uma psicoterapia, ela vem pessoalmente, vem colocar a tua disponibilidade, horário, dia e hora que pode, deixa o nome completo com o endereço e telefone e logo que surge a vaga, nós entramos em contato e a pessoa começa o tratamento aqui, sempre pelos alunos, a grande maioria das vezes com os alunos do último ano, com a supervisão dos seus professores e também com alunos do mestrado que já são profissionais formados. O atendimento é voltado para o público externo. Só em 2012 passaram pelo CPA 2.343 pacientes. Os benefícios são para quem é atendido e para quem faz a consulta. É uma oportunidade que a gente tem de entrar em contato com a prática e ser orientado ao mesmo tempo, podendo corrigir, né, os possíveis erros que podem surgir. O Centro de Psicologia Aplicada atende crianças, adultos e idosos. A prioridade é a comunidade de baixa renda, que não tem como pagar pelo apoio psicológico. Quem pode pagar, contribui da maneira que acha mais justo. O atendimento prestado inclui avaliação neuropsicológica, psicoterapia individual e em grupos, triagens e encaminhamentos, além de projetos de pesquisa e de extensão. É o caso do Grupo de Apoio dos Portadores de Síndrome Pós-Pólio, que dá auxílio a quem teve paralisia infantil e hoje enfrenta a dificuldade de conviver com as complicações da doença. O grupo, ele mostra que nós não estamos sozinhos, que nós não somos os únicos, que tem um monte de gente que está passando pela mesma situação e não sabe, né? Então, aqui juntos, a gente troca ideias, troca experiências, aí a gente vai vendo o que está ajudando, o que está ajudando lá o Marco. Ah, tá, bacana, então eu vou tentar comigo. E então, no grupo, a gente vai se ajustando as necessidades, assim, a gente vai vendo o que está dando certo com o outro e a gente vai copiando e vai se ajudando mutuamente, né? E vai descobrindo o que faz bem, o que ajuda. Estou tendo grandes melhoras, né? Estou fazendo a parte de hidroterapia, né? A parte nutricional, coisa que eu estava bem oscilante, né? A parte de terapia de grupo, tanto aqui na universidade quanto até no próprio hospital, né? E com acompanhamento, né, médico, né? Isso daí tem ajudado a gente, principalmente a mim, né, como os demais colegas, para ter aquela qualidade de vida que todos nós precisamos daqui para frente. Alguns pacientes mesmo comentam, né, o quanto que está sendo benéfico para eles a terapia. Para participar, o interessado deve ir até o CPA e preencher o cadastro com telefone e endereço. O centro fica no prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. E na semana que vem você conhece a Casa 3, que oferece atendimento de saúde de graça para quem precisa. E ainda não sabe o que fazer no fim de semana? Então fique ligado nas dicas da nossa agenda cultural.
2 novas exposições entram em cartaz nesta sexta-feira, dia 21, no Museu Alfredo Andersen. Mutações de Nilva Rossi mistura a água com outros objetos e cria um ambiente lúdico que convida o espectador a entrar na obra. Já o artista Lori Archer expõe O Discurso da Cor, que traz uma imersão no mundo abstrato. O grupo musical curitibano Terra Sonora vai lançar nesse final de semana o 6º CD. As músicas são, em sua maioria, muito antigas e de autoria anônima. As origens das canções são as mais variadas, da África, Ásia, Europa, América. As apresentações vão ocorrer no Teatro do Paiol nos dias 21 e 22 às 9 da noite e no dia 23 às 8 horas. Um grupo aqui da UFPR mostrou que nunca é tarde para alcançar um sonho. Eles foram para a sala de aula e correram atrás para conseguir um diploma, mesmo na terceira idade. A primeira turma da Universidade Aberta da Maturidade se formou esta semana. Ela ajeita o cabelo, arruma a maquiagem e se prepara para um momento muito esperado. Aos 63 anos, Marilda vai para a sua segunda formatura, desta vez na Universidade Aberta da Maturidade. Eu queria ter atividade. Na realidade, eu queria ter alguma coisa por estar aposentada e estar um pouco parada, sabe? Não totalmente, mas eu estava tendo problema, né? Estava ficando a minha vida estava virando uma rotina. Né? Então eu acho, e também para fazer novos amigos, encontrar, ver gente. Quando você vê teus filhos formados, você já acha que tem formados, saindo, cada um tendo a vida própria, você acha que você tem que pensar, né? É a hora de você pensar em você. Esta é a primeira turma a se formar pela Universidade Aberta da Maturidade, que foi criada em maio de 2012. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e integrar o idoso à comunidade acadêmica. A Universidade Aberta da Maturidade é um projeto de extensão da UFPR. 44 alunos se formaram nesta primeira turma. A vice-coordenadora do projeto fala sobre as atividades desenvolvidas. A gente não tem um currículo fechado, a gente não está com a intenção de formar alguém, e sim de que eles participem de diversas atividades no espaço da universidade. Então a gente tem atividades que vão desde cuidados de saúde do idoso, direito do idoso, inclusão digital, meio ambiente, administração com o caso do empreendedorismo, qualidade de vida, entre diversas outras atividades, visitas a museus, arte, cultura. É muito gratificante a gente receber daqui do pessoal, os professores são muito bons. Eu vou te dizer, é uma vida nova. Seu Ivo veio com a esposa e os netos. Para ele, o dia de hoje foi uma verdadeira conquista. Estou me formando com 70 anos, imagina que isso às vezes eu penso, mas eu estou bem, né? Estou bem, estou me formando, por que não está bem? Estou me formando. É um orgulho, é uma satisfação pessoal muito grande. Você mostrar para os teus netos aí, com 70 anos, eles estão vendo você se formando numa faculdade. O FPR Notícias termina aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!